maravilhosa! Estamos aqui na nossa segunda aula. A gente vai falar sobre como melhorar o intestino, tá? Eu sei que o intestino é uma coisa que pega muito vocês. Muitas ficam 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro. Isso está errado. E tem aquelas que vão ao banheiro todos os dias, não nutrem. Eu vou ao banheiro todo dia, mas as fezes são péssimas. As fezes são péssimas. É fezes amolecidas, despedaçadas, ou aquelas fezes cocô de cabritinho, sabe? Isso não tá saudável. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Qual o formato? Qual o formato que tem que ter as fezes, ó? Formato de salsicha. Sou péssima, gente, pra desenhar. Mas, ó, lisa. Tem que ser lisa. Tem que ser, sabe, com formato, tem que sair sem dificuldade. Não pode machucar. Não pode a gente ir ao banheiro e ficar aquela sensação de que tem mais pra fazer, entupida. Isso tá errado. Então, as fezes têm que ter formato de salsicha, inteiro, íntegro, sair com facilidade, ir ao banheiro todos os dias, ou quem sabe, um dia sim, um dia não, tá ótimo. Tem gente que vai 3 vezes ao banheiro, isso é perfeito. Por quê? Olha só. Pensa, você come, vai, passa pelo esôfago, vai no estômago, digere, passa no intestino, aproveita o que precisa, o que é bom, o que não presta, vira cocô. Só que, quando as fezes ficam ali paradas, porque tem um trânsito intestinal ruim, porque você não bebe água direito, você não come fibra direito, que são as saladas, legumes, verduras, que eu falei que ficar comendo só alface, tomate não vai te resolver, né? Então, olha só, quando você não tem substrato suficiente para o seu corpo formar o bolo fecal para ser eliminado, hidratação suficiente, fibra suficiente, as fezes ficam paradas ali no seu intestino. E aquilo que era para ser eliminado, que não presta mais para o seu corpo, é reaproveitado muitas vezes. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, olha a importância da gente ter um intestino que funciona bem para a gente eliminar. E aí você pensa, aquilo que não presta fica parado no meu corpo ali, ó, fermentando, gerando gases, eu reaproveitando aquilo de volta. Aí você quer saber por que você está cansado, você está sem energia. Tem que melhorar o intestino. O primeiro passo é melhorar o intestino. Por isso que essa é a nossa segunda aula. Porque se eu cuidasse de outras coisas e não cuidar do seu intestino, você não vai ter resultado. Então, eu coloquei no material da nossa aula de hoje, que está lá no grupo do WhatsApp. Então, se você está assistindo essa aula, você não está no grupo, na descrição desse vídeo tem o link para você entrar no grupo, tá? Então, lá no e-book que eu vou disponibilizar, o resumo dessa aula, tem um drink evacuador. Nesse drink tem uma composição de ingredientes que você encontra com facilidade em qualquer supermercado, aí perto da sua casa, loja de produtos naturais, que vão o quê? Umedecer suas fezes, vão fazer com que ela saia com facilidade. É prebiótico para melhorar o seu intestino, a qualidade das bactérias que estão no seu intestino. Por quê? Quanto mais lixo você come, mais bactérias ruins você alimenta. Quanto mais bem você come, quanto mais água, quanto mais fibra, quanto mais legumes, verduras, frutas você come, mais bactérias do bem você alimenta. Agora não adianta esse povo que fica aí comprando probiótico caro, dá bactéria, mas não dá a comida para a bactéria, não dá um ambiente para ela poder crescer, um ambiente favorável para ela poder se multiplicar. Se o intestino não tá indo, você vive tomando refrigerante, guaravita, biscoito recheado, salgado, pizza, sabe o que você está fazendo? Você está sujando o seu intestino, e querendo colocar bactérias boas lá. Não vai crescer, ela vai morrer. Então tem que limpar, foi a nossa primeira aula, limpar a casa, tirar as besteiras, para que as bactérias boas cresçam e se multipliquem, tá? Outro ponto muito importante que eu quero ensinar para vocês, ó, presta atenção, é você raspar a sua língua. Não sei se você tem o hábito de raspar a sua língua, e eu quero apresentar para você aqui, ó, o raspador de língua. Você pode comprar de inox, você pode comprar de cobre, você pode usar uma colher na sua casa. Se você não tem raspador de língua, você vai pegar uma colher e vai usar como raspador de língua. Por quê? Vou colocar uma imagem aqui nesse vídeo de uma pessoa que não limpa a língua, tem saburra lingual. Todo mundo tem saburra lingual. O que é saburra, Thaís?
Sabor são restos de bactérias, restos de alimentos, de toxinas que ficam na nossa língua. Então a gente tem que acordar, antes de escovar o dente, raspar a nossa língua. Ó. Não é para enfiar lá dentro da ânsia de vômito. Coloca a língua para fora e raspa. Lava e raspa, até que você vê que a sua língua tá limpa. Porque isso é uma forma de você também cuidar do seu intestino. Porque quando você escova o dente e não raspa a língua, esse sabor que tá na língua, uma parte vai pro seu intestino. E isso contribui para você criar um ambiente desbiótico, tá? Um ambiente que não é favorável, desequilibrado. Pessoas que têm, presta atenção, pessoas que têm um intestino desbiótico, mais bactérias ruins do que boas, têm maior facilidade de absorver mais calorias dos alimentos. Isso já foi comprovado em estudos. Pessoas obesas têm um intestino desbiótico e elas absorvem mais calorias dos alimentos. É aquela pessoa que come, Maria comeu um bolo, Joana comeu o mesmo bolo, só que Joana é obesa, ou Joana tem um intestino desbiótico, ela pegou mais calorias desse bolo do que a Maria. Isso acontece muito. Pessoas que têm um intestino desregulado, elas têm a tendência de engordar mais. Então eu preciso que você entenda que eu preciso cuidar do seu intestino para que você tenha o quê? Resultado. Eu quero que você tenha resultado. Como essas pacientes aqui, ó, tiveram resultado, tá? Mudaram a vida delas. Vai ajustar a questão das fibras, vai comer mais frutas, mais legumes, reduzir metade do seu prato. Vai comer pelo menos 3 frutas diferentes por dia, tá? Não é ficar comendo banana de manhã, banana de tarde, banana de noite, como se só existisse banana no mundo. É que a banana não é boa, Nutri? Não. Que a banana engorda, Nutri? Não. É porque a banana não tem tudo que você precisa. Quanto mais você diversificar as opções de frutas, de legumes e verduras, mais nutrientes você vai ter, entende? A diversificação é por conta para você aproveitar mais as vitaminas, mais os minerais. Então eu preciso que você raspe a sua língua, tire essa rua, que você coma mais fibras, tome a sua água, tá? Tire aquelas besteiras que eu coloquei lá na primeira aula, que você tem que arrumar a casa para poder contribuir para o intestino também. Tenha um hábito, né? Uma rotina de ir ao banheiro, de ir sempre no mesmo horário, para você treinar o seu corpo. Geralmente isso pela manhã que acontece. Então, deu a vontadezinha, vai. Não fica naquela ansiedade de, ai, não dá pra esperar. Tem gente que não tem tempo pra ir ao banheiro, gente, fazer cocô, porque fica na ansiedade com pressa do cocô sair. Tem que deixar ele sair. Posição certa de você colocar os pés. Coloca um banquinho para você subir os seus pés, para os seus joelhos ficarem perto do seu tronco. Essa posição facilita a eliminação das fezes, tá? Então, no e-book tem uma imagem bonitinha ensinando para vocês como vocês vão fazer isso, tá? Por quê? Por que a importância de a gente cuidar desse intestino, gente? Porque o nosso intestino, ele é responsável pela nossa função imunológica. Então, se você fica toda hora com infecção urinária, toda hora com candidíase, toda hora gripado, toda hora doente, toda hora tendo que tomar um antibiótico, seu intestino não tá legal. Isso é um sinal. Se você tem muita ansiedade, neurotransmissores, serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da felicidade, ele é produzido no seu intestino. Você sabia disso? Agora pensa, se você não tem um intestino saudável, se você tem um intestino desbiótico, se só come lixo, você está muito ansiosa, aquela mulher ansiosa, aí você fica querendo o quê? Tomar remédio controlado. Tá tratando a raiz do seu problema? Não. Eu quero te ensinar aqui a tratar a raiz do seu problema. Não vai adiantar você tomar remédio controlado se você não está tratando a base, o arroz e feijão, que é cuidar do seu intestino, para que tenha um ambiente favorável para poder produzir neurotransmissores do bem-estar, para você ficar melhor, tá? Então, ele produz hormônios, neurotransmissores do bem-estar, produz a função imunológica, tá? Ele absorve aquilo que você come, então não adianta nada comer bem se você não digere bem, se você não absorve bem. Então o intestino, ele participa desse processo de absorção, tá? Então, outro ponto importante para você evitar da comida ficar parada, evitar de você ter desconforto, de você ter dor abdominal, de você ter gases, é você mastigar. Ó, digestão começa na boca, Então, aqui na nossa boca tem enzimas digestivas. A digestão da amilase, do amido, começa aqui, ó, na boca. Então, se você come, joga a comida para um lado, joga a comida para o outro e engole, a comida chega, ó, uns pedação lá no estômago. O estômago tem que trabalhar 3 vezes mais que ele iria trabalhar, porque ele não é um liquidificador, ele não tem dente, o estômago não tem dente.
Então, você tem que mastigar bem para você ter dente. Por isso que você tem dente, para mastigar, triturar, e a comida ser engolida uma pastinha. O ideal é a gente mastigar umas 30 vezes antes de engolir. Você mastiga, engole. Ainda toma refrigerante, toma guaravita, toma um suco. Para poder o quê? Empurrar a comida. Então, primeiro passo, comece a mastigar melhor. Engula a comida numa pastinha. Isso vai diminuir muito seus gases, muito empachamento, muito desconforto. Porque aí, quando você mastiga bem, você consegue o quê? Digerir bem. Se você digere bem, eu consigo lá no intestino, ó, absorver bem, tá? Então, uma coisa leva a outra. Pensa, uma coisa leva a outra. Se você hoje tem umas fezes muito volumosas, aquelas fezes assim que às vezes dói de sair, grossa, significa o quê? Que a sua digestão não está boa. Fezes volumosas é excesso, é digestão ruim. Então pensa nisso, tá? Tem que digerir melhor, tem que mastigar bem. Nutri líquidos durante refeições. Pode. Água. Mas antes coma. Tira o líquido da reta, tira o refrigerante da mesa, tira o suco da mesa. Por quê? É muito mais difícil controlar como tá na mesa. Então, tira da sua reta. Depois que você mastigou bem, se você mastigar bem, você vai diminuir a necessidade de tomar líquido. Porque às vezes tomar o líquido é um hábito, tá? Então, você vai colocar um outro hábito no lugar, que é mastigar. Terminou de almoçar, você vai tomar muito menos água do que você, ou menos líquido do que você tomaria se estivesse perto de você na sua frente. Aí você vai ter que mastigar mais para não precisar do líquido, tá? Então, essas dicas aqui, ó, são dicas práticas, dicas gerais para você ter consciência que você precisa cuidar do seu intestino. Caso contrário, as coisas não vão entrar no eixo. Então, faça o drink evacuador, você vai fazer pelo menos 3 vezes só, não precisa fazer mais que isso. Ele é para limpar o seu intestino mesmo, não é para fazer todo dia, é para fazer 1, 2, 3 vezes, dependendo. Ele vai limpar o seu corpo, porque às vezes tem fezes que estão lá ressecadas no seu intestino, paradas ali. Então, a gente quer limpar isso. Então, faça, toma, depois me conta. E olha, compartilha comigo, coloque marca quando estiver fazendo as coisas. Não abra mão da sua atividade física, não abra mão de dormir bem, dormir à noite, ter hora para dormir, ter hora para acordar. De ir para a cama na mesma hora, de ir ao banheiro sempre nos mesmos horários para treinar o seu corpo para isso. Ter a posição certa, comer fibras, mastigar bem. Isso são coisas que vão mudar a saúde do seu intestino, eu te garanto. A palavra-chave da nossa aula de hoje é eu me comprometo comigo, tá? Eu quero isso de você, eu me comprometo comigo. Anota essa palavra-chave porque no final você vai precisar de todas as palavras-chave para você colocar no nosso questionário e concorrer a uma mentoria comigo. E lembre-se, na sexta-feira, no dia 12, você vai ter a oportunidade, dia 12, você vai ter a oportunidade de acessar a mentoria comigo. De você ter um tratamento diferenciado, personalizado, que você talvez nunca teve, por isso não teve resultado ainda. Mas esse acompanhamento personalizado, como ele é personalizado, eu não consigo abrir para todas as mulheres que estão no grupo. Você viu que tem muitas mulheres lá? Então, seja esperta. Se você está realmente comprometida com o seu resultado, se está cansada de fazer coisas por aí que não resolve, de ir na ideia do outro, de ficar seguindo diquinhas, às vezes no YouTube, no Google, pega a dieta da vizinha, da amiga que fizeram, compra um suplemento que falaram que é bom e não resolve, porque você não está tratando a raiz do seu problema. E na mentoria comigo a gente vai analisar os seus exames, a gente vai ter uma dieta personalizada, calculada para você, a gente vai investigar a raiz do seu problema, a gente vai trabalhar a mudança de mentalidade. Tudo isso, acredite, por um valor, meu Deus, um valor que nem mesmo você acredita que vai ser. Talvez o outro está falando assim, meu Deus, eu quero tanto participar disso, mas eu não vou ter como pagar. Você vai ter como pagar, eu te garanto disso. Mas, quando eu liberar as inscrições, que vai ser lá no dia 12, você vai ter que ser muito esperta, porque tem pouquíssimas vagas. Eu só posso, sabe quantas mulheres eu posso ter? Em cada turma, apenas 20 mulheres na turma. Por quê? É personalizado, eu não consigo atender mais que isso, porque senão eu não consigo entregar um conteúdo de qualidade, eu não consigo gerar essas transformações aqui, ó, que eu gerei na vida dessas mulheres, eu não consigo gerar na sua vida. Se eu querer abraçar o mundo, não dá. Eu preciso priorizar aquelas que querem de fato mudar,
que tem como prioridade mudar, que estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Então não é pra todo mundo, são só para as comprometidas. E eu quero muito que você esteja no grupo das comprometidas, que na sexta-feira eu vou estar liberando essa aula e eu tenho certeza que as vagas serão encerradas, né, preenchidas rapidamente, e só as espertas, só as comprometidas, só aquelas que querem fazer 2024 ser diferente vão acessar, tá bom? Então, um beijo e vamos que vamos!